Você quer saber o que um narcisista, seja ele homem ou mulher, faz no exato momento em que percebe que você não liga mais? Porque aí está o segredo que ninguém te conta. Não é quando você chora, é quando você levanta. Ele não enlouquece quando te conquista, ele enlouquece quando te perde. E quanto mais forte você fica, mais perigoso ele se torna. Prepare-se para entender as atitudes mais sombrias, covardes e cruéis que o narcisismo usa quando perde o controle sobre você. O que você vai descobrir hoje pode te fazer enxergar toda a sua história com outros olhos. E pode finalmente te libertar de algo que você achou que nunca sairia. Quer virar o jogo? Então fica até o final, porque é lá que eu vou te revelar o golpe que o narcisista jamais admite. Atitude 1. O pânico disfarçado de indiferença. Ele finge que está tudo bem, mas por dentro está fervendo. O narcisista entra em pânico quando percebe que o controle emocional escorregou pelos dedos. Ele tenta agir como se fosse indiferente ao seu silêncio. Mas a verdade é que o silêncio é a pior tortura para o narcisismo. Cada vez que você não reage, ele sente uma facada no próprio ego. Ele analisa tudo: seu sumiço, seu comportamento, sua postura firme. E o mais curioso, o olhar denuncia o pavor que ele tenta esconder. Quem sempre dependeu de drama não sabe lidar com paz. Você já viu alguém tentando parecer calmo enquanto a mão treme? É exatamente isso. O narcisista tenta fazer de conta que você nunca teve importância, mas começa a revisitar cada momento para entender onde foi que perdeu o controle. Ele manda mensagens frias, curtas, calculadas, como se estivesse totalmente de boa. Só que por trás dessa máscara existe um medo de gelo. E se ela realmente parar de ligar para mim? Quem eu vou manipular agora? O narcisismo não suporta a sensação de ser descartado. E aí ele sobe o tom do teatro. Posta fotos sorrindo, ostentando, mostrando que a vida está perfeita. Mas tudo é feito para te atingir. O narcisista quer ver se você volta a sentir, se você curte, se você espia. Ele começa a medir sua indiferença como quem mede a própria sobrevivência. Quer testar se ainda ocupa espaço na sua mente. O estoicismo que você está aprendendo, essa nova postura firme, sem explosões emocionais, é algo que ele nunca soube lidar. Porque quando você se levanta, o império dele cai. Na prática, o pânico dele aparece em pequenos gestos. Deixar o online visível, mudar a foto do perfil, tentar chamar sua atenção com algo banal. E se você ignorar, ele surta por dentro. O narcisista não tem um plano B quando perde o controle sobre alguém. A ideia de que você pode ser livre o destrói. Então ele continua atuando, fingindo ser uma fortaleza. Mas no fundo, está perdendo o chão. E cada passo que você dá longe dele acelera o desespero que ele nunca vai admitir. Atitude 2. O ataque à sua autoconfiança. Ele percebe que não consegue mais te abalar, então tenta destruir aquilo que te mantém em pé. Sua autoconfiança. O narcisista sabe que enquanto você acreditar em si, ele não tem como te controlar. Por isso começam as provocações sutis, as piadinhas que parecem inocentes, mas carregam veneno. Ele tenta te fazer duvidar de quem você se tornou. A lógica dele é simples e doentia. Se você perder a força, ele volta a existir como centro da sua vida. Quando o narcisismo perde o palco, ele tenta derrubar a cortina inteira. É como alguém chutando as bases de um prédio porque não consegue mais entrar nele. Ele critica suas novas escolhas, tenta diminuir seus avanços, diz que você não é tudo isso. Você posta uma conquista, ele tenta desmerecer. Você fica em paz, ele tenta arrancar reação. Exemplo real, você está feliz com um novo curso, uma nova amizade ou até uma nova aparência. Ele vira e diz: isso não combina com você. Em outras palavras, eu não gosto de te ver evoluindo. O medo dele é você descobrir que nunca precisou dele. No estoicismo, aprender a não se afetar por ataques externos é a chave. Mas o narcisista detesta quando você aprende isso. Quando você não reage, ele sente a própria insignificância. E insignificância para o narcisismo é como falta de ar. Ele observa que as coisas que antes te derrubavam, agora não fazem nem cócegas. E sabe qual é a resposta dele? Ele aumenta a intensidade das provocações.
É como alguém que tenta subir a voz para ver se você cai no velho jogo emocional de novo. Mas aqui está a verdade que ele não quer que você descubra. Quanto mais ele ataca, mais claro fica o pânico dele. Se você mantiver seu valor intacto, ele desmorona. A melhor prática: continue afirmando suas conquistas, mesmo que só internamente. Lembre-se de quem você está se tornando. Use essa energia que ele tenta sugar para provar a si mesmo que você é maior que as velhas manipulações. Cada vez que você permanece firme, o narcisista assiste o próprio poder evaporar. E isso é algo que ele não sabe como suportar. Atitude 3: a reescrita da história. Quando o narcisista percebe que você não liga mais, ele entra em modo roteirista do caos. De repente, tudo o que aconteceu muda de cor. O que antes foi crueldade vira mal-entendido. O que foi falta de respeito vira exagero seu. Ele não aceita a ideia de ter perdido, então reescreve a história para que o vilão vire vítima e a vítima vire vilã. É a forma que o narcisismo encontra para não encarar a própria incompetência emocional. Se ele não pode mais te controlar, pelo menos tenta controlar a narrativa. Ele começa a contar novas versões para as pessoas ao redor. Eu sempre tentei, ela que era fria. Ele me perseguia, nunca me deu valor. É impressionante como a criatividade aparece quando o ego está em perigo. Exemplo: você sofreu, chorou, implorou. Agora, na versão dele, você era a pessoa difícil, a dramática, a que tornou tudo impossível. Ele tenta convencer os outros, mas principalmente tenta convencer a si mesmo, porque aceitar a verdade seria admitir que não foi bom o bastante para te manter perto. E por que ele faz isso? Porque o narcisista não consegue se enxergar como fracasso. Não combina com a imagem grandiosa que ele tem de si mesmo. Então ele precisa te culpar para se sentir bem. Você vira o problema que justifica o colapso dele. Repare como o discurso muda. Antes ele dizia que você era especial, a única, insubstituível. Agora, sem sua reação, você vira louca, tóxico, instável. O estoicismo te ensinou a não se entregar ao teatro, e a falta da sua reação destrói o roteiro dele. Na prática, o melhor que você pode fazer é não se meter na história que ele inventa. Você não precisa corrigir ninguém, nem se justificar para provar inocência. As pessoas inteligentes percebem quem é quem com o tempo, e o narcisista sabe disso. Por isso, o desespero é tão grande. Quanto mais você se distancia, mais fraco o argumento dele fica. Ele percebe que não tem como controlar a verdade. E é aí que a máscara começa a rachar. A sua paz se torna a maior ameaça para as mentiras dele. Atitude 4: a volta do amor. Quando todas as outras táticas falham, ele resgata a arma mais perigosa: o falso amor. O narcisista surge do nada com uma doçura que você quase se pergunta se é a mesma pessoa. Flores, mensagens de madrugada. Eu estava pensando em você. Eu mudei. Como se de repente todo o narcisismo tivesse evaporado. Só que isso não é amor, é estratégia. Ele quer reconquistar o palco emocional que você tirou dele. Se você não liga mais, ele precisa te fazer sentir algo de novo. Nem que seja culpa, saudade ou confusão. Ele começa lembrando momentos bons, como se o passado fosse prova de que vocês ainda têm algo a viver. Traz memórias seletivas, aquelas que aquecem o coração. Lembra da gente naquele dia? Só que, curiosamente, ele nunca menciona os dias em que te destruiu emocionalmente. O narcisista quer despertar a versão de você que acreditou nas promessas que nunca se cumpriram. A versão que chorou, mas ficou. Ele quer te recuperar, mas não para te amar. Ele quer te recuperar para não perder o poder. Essa fase costuma durar pouco e você já deve ter percebido isso. Porque quando você dá um passo para trás, ele toma isso como confirmação de que o controle voltou. Ele relaxa a máscara. O doce vira veneno de novo. Toda tentativa estoica de se fortalecer é atacada pela manipulação travestida de afeto. Exemplo prático. Você responde uma mensagem com gentileza. 5 minutos depois, ele já está te cobrando reações que você não quer dar. Afinal, para o narcisismo,
Carinho é só um investimento para colher submissão. O que fazer quando essa versão perfeita reaparece? Observe, mas não se entregue. Você pode ouvir sem se envolver, responder sem se abrir. Um coração curado enxerga o truque antes de cair. Se ele realmente tivesse mudado, a sua indiferença não o colocaria em pânico. O verdadeiro amor não tem prazo, pressão nem chantagem. Então, quando esse amor relâmpago aparece, saiba, é só a última tentativa de puxar você de volta para o lugar onde ele mandava. E você se esquecia de si. Se tudo isso está fazendo sentido para você, então precisa conhecer o e-book que eu deixei no primeiro comentário fixado. É um livro digital, chega direto no seu celular ou no seu e-mail em segundos, sem complicação. Lá eu te mostro, passo a passo, como quebrar o ciclo da manipulação narcisista de forma simples e prática. E junto dele você ainda recebe 2 materiais bônus, um sobre a linguagem do narcisista e outro para reconstruir sua autoconfiança. Dá uma olhadinha quando o vídeo acabar. Vai te fazer muito bem. Atitude 5. A invasão silenciosa. Quando você não liga mais, ele não desaparece. Ele te vigia. O narcisista vira um investigador da sua vida. Observa suas redes. Tenta descobrir com quem você anda conversando, onde você vai, o que você está fazendo sem ele. Não manda mensagem, mas vê tudo. Não fala com você, mas acompanha cada movimento. O narcisismo não suporta a ideia de que você tenha liberdade, porque liberdade significa que ele não manda mais no seu emocional. Ele verifica se você visualizou algo, se postou foto, se segue alguém novo. O narcisista vira um radar 24 horas ligado. Ele não consegue admitir que você está vivendo sem pedir permissão. E aí começam as microinvasões. Um like perdido, uma visualização nos stories, uma mensagem sem querer enviada à meia-noite. Cada tentativa é só para sentir se ainda existe espaço para ele na sua vida. Ele quer testar o quanto você realmente está se afastando e o quanto ainda pode tirar de você. É aquela obsessão silenciosa. Ele observa sem se mostrar. Porque se vier na cara dura, corre o risco de levar um fora. E o narcisista não lida bem com portas fechadas. Então ele ronda. Faz perguntas indiretas para outras pessoas. Você viu como ela está? Sabe se ele está com alguém? Esse controle invisível é a forma mais pura do medo dele. O estoicismo que você vem desenvolvendo, esse novo jeito de não reagir, é o que mais apavora o narcisismo. Você está livre e ele está preso ao próprio desespero. Uma dica prática: não exponha demais sua vida nesse período. Não é se esconder, é se proteger. Ele quer qualquer brecha para entrar novamente, nem que seja por uma curtida inocente. Tudo vira munição para manipulação. Por isso, cada passo que você dá, com firmeza, é uma vitória silenciosa. Ele se sente perdendo o acesso ao seu mundo. E quando o narcisista percebe que perdeu o direito de monitorar sua existência, a máscara cai mais um pedaço. Ele ainda não desistiu, mas está apavorado com o seu despertar. Atitude 6. O triângulo da dor. Quando percebe que te perdeu, o narcisista corre para encontrar alguém novo, rápido. Mas não se engane, não é amor, é troféu. Ele quer esfregar na sua cara que já superou, que você era facilmente substituível. É a forma mais covarde de te punir pela liberdade que você conquistou. No fundo, o narcisismo não está vivendo uma nova história. Está tentando acabar com a sua. Ele quer que você olhe, que você sinta, que você volte a reagir. Essa pressa toda não é coincidência. Ele precisa provar para o próprio ego que ainda tem valor. É o famoso, já estou com alguém melhor. Só que essa pessoa nova não é escolhida com carinho. Ela é escolhida como ferramenta. Exemplo claro, fotos e histórias de amor instantâneo, declarações públicas exageradas, tudo em tempo recorde. Ele quer que você veja, que você sofra, que você duvide de ter tomado a decisão certa. O narcisista usa outra vida para tentar roubar novamente a sua. Mas o detalhe é simples. Se fosse amor, não seria tão performático. Não teria plateia. O narcisismo precisa de audiência para se sentir vivo. E quando você não reage a esse showzinho, ele fica ainda mais caótico por dentro. Porque a nova conquista perde a utilidade se você não sentir nada.
O estoicismo, de novo, é a criptonita dele. Você observa tudo com distância, sem se abalar. E isso o corrói mais do que qualquer briga que você já teve com ele. Então, né, o que fazer? Nada. Só viver. A verdadeira vingança contra um narcisista é a sua paz. Ele espera que você compare, que sinta ciúme, que volte a olhar para ele. Mas quando você apenas segue sua vida, ele sente o peso da própria insignificância. Aquela pessoa nova vira só mais uma tentativa fracassada de te atingir. E aos poucos o narcisista percebe que não importa com quem ele tente te substituir, ninguém vai devolver a ele o poder que você tirou. Atitude 7. As falsas acusações. Quando você não reage mais, o narcisista tenta fazer o mundo reagir no seu lugar. Começam as mentiras, as frases distorcidas, as histórias inventadas. De repente, você vira o vilão da narrativa dele. Ela é louca, ele é tóxico, sempre me perseguiu. É a tentativa desesperada de salvar a própria imagem enquanto destrói a sua. O narcisismo não suporta perder. Então, se ele não pode ser vencedor, vai tentar te transformar em perdedor. Ele sabe exatamente onde atacar, naquilo que você mais preza. Na sua reputação, na sua credibilidade, nas relações que você tem. Ele começa a espalhar versões dos acontecimentos que nunca existiram. Tudo com aquele tom de vítima que faz as pessoas acharem que ele é um coitadinho incompreendido. Exemplo real. Ele chora, diz que você o fez sofrer, diz que tentou de tudo. Mas quem te conhece bem sabe a verdade. E isso machuca ainda mais o narcisista, porque ninguém compra 100% o teatro dele. Esse é o ponto. Se você não sentir mais por ele, ele quer que você sinta vergonha. Se você não chora mais por ele, ele quer que você chore por causa dele. O narcisismo precisa gerar alguma emoção, qualquer uma, positiva ou negativa. E quando encontra o estoicismo do seu lado, a tranquilidade que você conquistou, ele surta por dentro. Como alguém que sempre comandou o jogo, lida com o fato de que agora ninguém mais quer jogar com ele. O narcisista odeia esse novo silêncio e tenta fazer barulho de qualquer jeito. A melhor resposta: o silêncio continua sendo sua maior defesa. A vida tem um jeito sábio de revelar quem é quem. As máscaras caem naturalmente quando não há mais plateia. Continue vivendo com dignidade, cuidando de si, sem precisar provar nada a ninguém. Cada mentira que ele conta é só mais uma prova do quanto ele está perdido desde que você se levantou. E quando o narcisista percebe que até suas acusações não te tocam, aí sim ele chega ao ponto mais perigoso do colapso. Atitude 8. O último golpe. A autodestruição disfarçada. Quando nada mais funciona, o narcisista aciona a tática mais perigosa, a autodestruição teatral. Ele começa a se colocar como a vítima extrema. Diz que não aguenta mais, que você acabou com a vida dele, que sem você tudo perde o sentido. Chora, ameaça, faz promessas dramáticas. Tudo para te puxar de volta para o papel que você tinha antes, o de cuidador emocional dele. O narcisismo acredita que, se a culpa não te trouxe de volta, o medo vai trazer. A ideia é simples e cruel. Ele quer que você pense que é responsável pela estabilidade psicológica dele. Que se você seguir com sua paz, algo terrível pode acontecer. É uma chantagem emocional disfarçada de fragilidade. Exemplo real: mensagens longas sobre sofrimento, frases perigosas, atitudes impulsivas. Mas lembre-se, se fosse amor verdadeiro, ele não colocaria o seu bem-estar emocional nessa balança manipuladora. Ele não pediria para você se sacrificar só para acalmar o ego dele. Essa fase revela o lado mais fraco do narcisista. O estoicismo que você pratica agora, cuidar de si, respeitar seus limites, humilha o narcisismo, porque ele nunca aprendeu a cuidar de si mesmo. Ele precisa de alguém para ser o oxigênio emocional. Sem você reagindo, sem você tentando salvar, ele entra em colapso. Só que pela primeira vez o colapso é dele, não seu. E isso é algo que ele não sabe suportar, porque sempre foi você quem segurou as pontas. A dor dele é real, possivelmente, mas não confunda a dor com mudança. Não confunda desespero com amor. O narcisista não sabe viver quando não manda no seu coração.
E quando você finalmente aprende que não é responsável pela ruína emocional de ninguém, ele perde o último fio de controle. A pessoa que era a fonte de poder dele agora é a prova viva de que ele não manda mais em nada. Quando você não liga mais, ele simplesmente não sabe quem é. Se você chegou até aqui e está realmente comprometido com a sua liberdade emocional, comenta aqui embaixo. Eu escolho a minha paz. Só essa frase já é um passo gigante para quem sofreu nas mãos de um narcisista, seja ele homem ou mulher. E eu sei, carregar tantas feridas por tanto tempo cansa. A gente tenta ser forte, mas lá dentro ainda existe uma parte que só quer entender o que aconteceu e como se curar de vez. Por isso, você precisa ler o e-book que eu deixei para você. Não talvez, não um dia. Precisa agora. Porque enquanto você não entender os mecanismos do narcisismo, a manipulação continua te alcançando por dentro. Esse livro é virtual, você recebe direto no seu celular ou no seu e-mail em poucos segundos, sem nenhuma dificuldade. Mesmo que você seja mais velho ou não tenha intimidade com tecnologia, ele vai te guiar com clareza, passo a passo, para quebrar o ciclo emocional que sempre te puxou de volta. E junto com ele, você ainda recebe 2 materiais que completam essa transformação. Um sobre a linguagem secreta do narcisista, para você nunca mais cair em jogos emocionais. E outro para reconstruir sua autoconfiança de dentro para fora, para que ninguém volte a diminuir você. O link está logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado, fácil de encontrar. Clica, acessa com segurança e já começa a ler hoje mesmo. E antes de sair, se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui você vai sempre encontrar clareza, verdade e força para continuar essa caminhada. Você não está sozinho, nem sozinha, e agora muito menos vulnerável. A sua nova vida começa quando você decide que não aceita voltar para o passado. Eu estou com você nessa. Até o próximo vídeo.